Então, pessoal, qual é então o primeiro conflito entre o supervisor da produção e o supervisor do planejamento, do PCP? Pessoal, o primeiro grande conflito é o PCP cobrar uma capacidade produtiva maior do que existe na realidade. Então, muitas vezes acontece esse fato, na hora que ele vai fazer o planejamento da produção, ele leva em conta alguns dados, algumas informações que, na verdade, são maiores do que acontece na realidade da fábrica, no chão de fábrica. Então, como ele planeja tendo como expectativa uma produção, aliás, uma capacidade maior, muitas vezes a produção não consegue entregar aquilo que ele planejou. E quais são as causas, pessoal? Quais são as causas aí do PCP muitas vezes considerar uma capacidade produtiva maior do que na verdade existe na produção? A primeira causa são tempos de ciclo das operações desatualizados. Então esse é uma primeira causa, a gente vai explorar um pouquinho o que é essa causa e como você pode fazer para combatê-la, para minimizá-la pelo menos ou eliminá-la. A segunda causa é a consideração de tempo de ciclo médio. Então o planejamento muitas vezes, ao invés de considerar o tempo de ciclo para cada peça, para cada item, para cada part number, ele acaba considerando aí um tempo médio, porque ao invés de ele considerar o planejamento de consumo de horas demandada, ele faz o consumo de peças demandadas. Isso dá um grande problema, eu vou ilustrar para você nos próximos slides. Uma próxima causa, que muitas vezes leva o PCP a cobrar uma produção maior do que na verdade ela tem de capacidade, é o desalinhamento de informação entre PCP e produção da quantidade de horas disponíveis que ele tem por turno e por dia, consequentemente. Então, essas são as três causas desse primeiro conflito. Então, nós vamos explorar nos próximos slides um pouquinho cada uma dessas causas e o que você pode fazer para resolver essas causas desse primeiro conflito. E, mais uma vez, esses detalhes você pode conferir, inclusive em relação aí a tempo de ciclo médio, etc., no episódio 47, que pode te ajudar aí a entender mais detalhadamente. Vamos lá. Então, a primeira causa em relação a esse primeiro conflito é o que? O tempo de ciclo das operações desatualizado. Então, qual é a dica, pessoal? Qual é a dica que eu dou quando você tem tempos, quando você tem dados desatualizados, principalmente em relação a tempos de ciclo na operação, que é a restrição da sua célula? Você precisa fazer a atualização desses dados e, mais especificamente, se possível, um trabalho de cronoanálise. Por quê? O trabalho de cronoanálise ele leva em consideração alguns coeficientes de fadiga, como esforço mental, campo de trabalho, peso, postura. Ele leva em consideração também se o ambiente tem muito ruído, como que é o nível de alimentação, se ele trabalha com temperatura próxima ao seu posto de trabalho, se ele tem uma operação que é monótona, se ele tem algumas necessidades pessoais em relação à distância que o posto de trabalho dele tem em relação a sanitários. Então, tudo isso é levado em consideração. Esses coeficientes de fadiga, eles são milimetricamente aí levados em consideração quando se faz um estudo de cronoanálise, ok? E um outro dado importante no estudo de cronoanálise são as parcelas referentes a setup. Então, se você leva um certo tempo para fazer um setup, você faz um setup de peças a cada X peças produzidas, essa parcela do tempo de setup ela é embutida no tempo de ciclo e muitas pessoas não sabem em relação a esses detalhes. Então, sempre quando possível, faça uma cronoanálise. Hoje, a grande maioria desses tipos de especialistas eles são contratados. Quase que nenhuma empresa hoje mais tem no seu quadro cronoanalistas. Quando você faz aí o contato com o pessoal, você vai perceber muitas vezes que é um pessoal mais sênior, mas tem um grande conhecimento, e é importante que você mantenha esse banco de dados das suas operações, principalmente aquelas operações restrição, gargalo, que dita o ritmo da linha, mas é importantíssimo nessas operações vocês terem esses dados super desatualizados. Então tá aí a primeira dica que eu te dou em relação a essa causa,
que muitas vezes faz com que o PCP considere aí uma capacidade produtiva maior do que na verdade a produção tem. Vamos então para a segunda causa. A segunda causa, pessoal, que faz com que o PCP cobre uma capacidade maior da produção é ele considerar o tempo de ciclo médio. Então, vamos dar o seguinte exemplo, pessoal. Na verdade, a forma correta do planejamento e controle da produção, calcular a demanda de uma linha de produção, é fazer com que esse cálculo seja feito em termos de horas, não em termos de peças. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Eu tenho aí 5 produtos, A, B, C, D, E. Eu tenho o tempo de ciclo de cada uma desses part numbers, desses produtos. Eu tenho a quantidade de cada produto por dia e se eu fizer 30 por 64, que é o total, eu tenho 47%. Se eu fizer 15 sobre 64, tenho 23%. Então aqui eu tenho um mix de produção. E se eu multiplicar 15 minutos, que é o tempo de ciclo, pela quantidade de peças por dia, eu tenho a quantidade de horas que a demanda da linha vai exigir. Então, essa linha, por exemplo, se eu somar a quantidade de demanda em horas do dia, você vai observar que esse total de 64 peças vai demandar da linha 24 horas. Então eu fiz um exemplo didático só para que você perceba que esse é o modo correto. Você multiplica a quantidade de peças pelo tempo de ciclo específico de cada part number. Aí você vai ter uma ideia de quantas horas a sua linha está sendo demandada pelo mercado, pelos seus clientes. Agora, perceba que quando eu sei que eu tenho uma demanda de 24 horas e, por exemplo, eu tenho 3 turnos trabalhando, teoricamente eu consigo fazer. É lógico que tem algumas considerações aí de ter um intervalo de folga, mas aqui é só um exemplo ilustrativo, didático para você. Agora, o que acontece muitas vezes, o que o PCP muitas vezes faz e você precisa ficar atento? Ele não considera o tempo de ciclo específico de cada produto. Ele leva em consideração a quantidade de peças e para que ele entenda qual é a quantidade de horas que a sua linha vai ser demandada, ele pega essa quantidade de peças e ele multiplica pelo um tempo de ciclo médio que ele considera. Então, se você verificar aqui, a gente tem um tempo de ciclo médio de 31,2 minutos. Se você multiplicar aí cada uma dessas quantidades de peças, que é a mesma quantidade da tabela anterior, o mesmo mix, você vai ver que a quantidade de horas demandadas na verdade é 33, é uma quantidade maior, mas como ele considera peças e não horas, ele vai entender que aquilo é possível de ser fabricado, mas na verdade vão faltar 9 horas. Então isso acontece muitas vezes quando o tempo de ciclo entre os produtos produzidos ele é diferente. Quando o tempo de ciclo médio é muito parecido, não tem tanta variação entre um part number e outro, o planejamento até pode fazer isso. Mas quando você tem produtos que têm um tempo de ciclo diferente, o PCP ele precisa considerar o tempo de ciclo específico de cada part number para entender realmente quantas horas é demandado daquela linha. E não fazer o cálculo em função de um tempo de ciclo médio. Então você tem que realmente tomar bastante cuidado quando se considera aí um tempo de ciclo médio. Então a dica aqui é sempre realmente fazer o cálculo de demanda da linha em função do tempo de ciclo que cada produto que vai passar naquela linha, principalmente na operação restrição. A gente sempre analisa isso pela operação restrição, aquela operação que é a mais lenta dentre todo o restante das operações. Então fique atento em relação aí se o planejamento e controle da produção ele considera aí o tempo de ciclo específico ou o tempo de ciclo médio. Se ele considerar tempo de ciclo médio, você pode ter problema se você tiver diferença entre o tempo de fabricação entre um item e outro que passam numa mesma linha. Vamos aí entender então a terceira causa que faz com que o PCP ele cobre uma capacidade produtiva maior do que existe na realidade.
A terceira causa, pessoal, é o desalinhamento entre PCP e produção em relação às horas disponíveis por turno. Pessoal, o que são horas disponíveis por turno? Horas disponíveis é as horas totais que um turno de trabalho tem, geralmente em torno de 8 horas. Tem a consideração de sábado, mas vamos dar um exemplo didático. É a quantidade de horas totais que um departamento tem, que uma área produtiva tem, que uma célula produtiva tem, menos as paradas planejadas. Então, realmente, qual é a dica que eu te dou? Você ter realmente um alinhamento muito grande com o PCP para que vocês saibam exatamente quais são as horas planejadas. O que são as horas planejadas, pessoal? São as horas de refeição, horas de manutenção preventiva que muitas vezes o departamento ele precisa retirar das horas totais para que faça o planejamento, a manutenção preventiva planejada em alguns equipamentos críticos, as reuniões diárias que muitas vezes o departamento de produção tem junto com a sua equipe e faz disso uma rotina. Então, tudo que é feito de forma rotineira e planejada, você precisa subtrair das horas totais disponíveis por turno que você tem. Você não pode considerar isso disponível se você, todos os dias, você tira essa parcela. Então, aqui é uma explanação em relação ao que você precisa alinhar em relação às horas planejadas. Um outro ponto que você precisa alinhar juntamente com o planejamento é a eficiência da linha. Então, uma vez que você já subtraiu essas horas, principalmente de refeição ou de reuniões diárias ou de manutenção preventiva, geralmente as horas de parada planejada são essas, você precisa depois ainda jogar uma parcela pequena, mas uma parcela de eficiência. Então, você sempre objetiva, por exemplo, se você trabalha com OE, qual seria uma porcentagem que você poderia considerar. Então, não se esqueça que quando você obtém o tempo de ciclo, quando você não tira fora, e eu já te falei isso nos slides anteriores, já tem a parcelinha de setup ali. Então, você não pode tirar desse tempo de ciclo a parcela do setup também. Então, aqui eu dei um exemplo. Se você tem aí 8 horas por turno e tem horário de refeição, você tem 7 horas. E aí, se você não tiver reuniões diárias, se você não tiver paradas de manutenção preventiva, você vai multiplicar aqui somente a eficiência. Senão, você tem que subtrair mais as suas horas de reunião e horas de manutenção preventiva. Então, aqui é um exemplo que eu não tirei, só tirei o horário de refeição e eu joguei uma eficiência de 90%. Poxa, Ayrton, mas 90% não é muito alto? E tem que ser desafiador, porque, já te digo, eu já tirei através do tempo de cronoanálise, a não ser que você não tirou, você pode ter aí uma eficiência um pouco maior, em torno de 80%, 85%, mas como na grande maioria das vezes feito por cronoanálise já tem a parcela de setup, então a eficiência tem que ser maior. Então, nesse exemplo ilustrativo, as horas disponíveis que a gente deveria considerar é por volta de 6,3 horas. E aí você pode fazer as suas considerações em relação ao que você está acostumado a trabalhar para tentar aí ser justo. Pessoal, uma dica e um conselho: não jogue muita eficiência, não jogue uma eficiência baixa, porque você precisa realmente levantar o desafio da linha para que, uma vez que você não consiga aí atingir os valores, você tente entender qual é a sua ineficiência. Então não adianta jogar aqui 70%, 60%, 75%. É entre 85% e 90% no máximo, para que você possa, em função dos desafios, tentar entender por que a sua linha não entrega a peça como deveria. Então tá aqui algumas dicas em relação aí a terceira causa que explica o primeiro conflito da produção, que é muitas vezes o PCP programar uma quantidade aí de peças acima do que na verdade sai na produção. Então aí estão algumas dicas para você, inclusive como resolver.